Capítulo 3 Didaquê Das brumas da história. Istambul sempre foi um ambiente propício para a proliferação de intrigas e de mistérios, mas o monge que vasculhava a biblioteca do mosteiro no fatídico ano de 1873 não estava à procura nem de intrigas nem de mistérios. Tudo o que ele queria era encontrar algo edificante para ler. No entanto, ao abrir um volume antigo e empoeirado, percebeu imediatamente que estava diante de algo muito importante. Ocorre que aquele tomo havia sido compilado no ano de 1053 por um escriba chamado Leão, e era, na realidade, uma coleção de documentos antigos. Na época, o escriba reconheceu alguns desses documentos, cartas de Clemente e Barnabé, datadas dos primórdios da Igreja. Um deles, no entanto, era-lhe totalmente estranho e desconhecido, de modo que, a princípio, ele o ignorou. Mas foi justamente este documento que causou frisson ao ser publicado uma década depois. Intitulado Ensinamentos do Senhor de acordo com os 12 Apóstolos, o documento passou a ser conhecido simplesmente como Didaquê, a palavra grega para ensinamento. O entusiasmo era justificado. Embora vários dos padres da igreja o mencionassem com constância, o Didaquê permanecia perdido por quase 1000 anos, até ser redescoberto naquele mosteiro em Istambul. À medida em que se debruçaram sobre os textos, os estudiosos foram ficando cada vez mais perplexos. Quem o havia escrito? Quando? Não era possível responder a nenhuma dessas perguntas com certeza, mas as evidências sugeriram o seguinte. Em algum ponto da primeira metade do século II d.C., na cidade egípcia de Alexandria, um editor cristão anônimo teve acesso a 2 documentos que então já eram antigos. Um deles, chamado Os Dois Caminhos, parecia ser o exemplar mais antigo do catecismo cristão. O outro era a primeira ordem da igreja e descrevia a condução apropriada do rito de adoração. Tais descrições práticas são ausências notáveis no Novo Testamento. Essa segunda parte é a mais fascinante das duas, pois parece refletir a vida das congregações cristãs nos ambientes rurais da Palestina ou da Síria durante o tempo dos apóstolos. Antes de nos debruçarmos sobre esse tema, é necessário retomar alguns aspectos importantes do catecismo. Os 10 mandamentos deram aos judeus a base para o ensino da vida moral, e isso continuou sendo observado entre os cristãos. Porém, muitas vezes os limites do que um mandamento permite ou proíbe não são muito claros. Tomemos, por exemplo, o mandamento que diz: não matarás. Ora, se Deus enviou seu povo para a guerra contra os cananeus, a autodefesa obviamente é uma exceção. Mas há outras formas? Outro exemplo: não cobiçarás a mulher do próximo. Em sentido estrito, isso significa que uma pessoa casada não pode ter relações sexuais com ninguém, a não ser a sua esposa ou seu marido. Mas quanto às relações entre homens e mulheres solteiros, fornicação. E quanto à relação entre 2 homens solteiros ou então entre um homem solteiro e um menino solteiro? Um bom catecismo deve abordar essas situações com as quais as pessoas de fato se defrontam. Assim, a primeira parte do Didaquê oferece algumas interpretações desses 2 mandamentos. Não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não corromperás com meninos jovens, não fornicarás, não roubarás, não praticarás a magia, não terás ligação com a feitiçaria, não matarás uma criança por meio do aborto e não matarás os recém-nascidos. Essa é a primeira vez que a literatura cristã especifica que o assassinato proibido pelo 5º mandamento inclui a prática do aborto. Uma coisa que pode não ficar muito clara para o leitor contemporâneo é que a palavra grega, embora seja normalmente traduzida como feitiçaria, significa mais precisamente drogas, que eram utilizadas no preparo de poções mágicas. As drogas que aparecem no contexto dessa citação certamente são aquelas utilizadas para a indução do aborto ou da esterilidade, nomeadamente abortivos e contraceptivos. A medicina da época obviamente era um pouco rudimentar, mas isso não impedia as pessoas de tentar, algumas vezes com sucesso, interromper a gravidez. Tertuliano, que escreveu no século seguinte, deu detalhes horrendos dos instrumentos cirúrgicos utilizados pelos abortistas da sua época. Por uma vez, a proibição do adultério contida no 6º mandamento era claramente interpretada.
pelos primeiros cristãos, no sentido de incluir quaisquer relações fora do casamento entre um homem e uma mulher, quer fossem relações heterossexuais ou homossexuais. Na sociedade greco-romana da época, a religião tinha pouco a ver com moralidade sexual. A exploração meramente aventureira do sexo, com práticas que incluíam a pedofilia, era moda. Os cristãos viriam a ser radicalmente diferentes em seu estilo de vida, numa cultura de gladiadores e infanticídio, onde se dava pouco valor à carne humana. Os cristãos viriam a dar testemunho de uma cultura de vida, dignidade e caridade. O assassinato e o adultério eram proibidos. A generosidade, por outro lado, era algo que se esperava e se exigia. Ofertai sem hesitação e com bondade, pois sabereis quem é aquele que se paga a vossa recompensa com benevolência. Não voltei as costas aos necessitados, mas compartilhar tudo com os vossos irmãos, sem nada tomar para vós, pois, se partilhais daquilo que é eterno, quanto mais não devereis partilhar das coisas transitórias.